Amados irmãos, amadas irmãs, a paz do Senhor Jesus Cristo. Hoje, dia 25 de janeiro de 2026, estamos iniciando mais um culto. Vamos orar? Deus e Pai, coloca o Senhor a mim, a Jandira, esse e essa que está assistindo, ouvindo em Tua presença. Pedimos, Senhor, que o Senhor leve cativo nossos pensamentos de obediência a Ti, para que a gente não venha dispersar e para que a gente possa absorver o que o Senhor tem para nós. Na autoridade que me dá dos altos céus, faço cair por terra toda a tentativa dos homens e das trevas de atrapalhar a realização deste culto, a transmissão deste culto e deste culto chegar a quem o Senhor quer que chegue. O Senhor tem a primazia, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Como hoje é o último domingo do mês, no mês que vem nós estaremos realizando a ceia do Senhor. Aí eu estou te convidando, o Senhor já esteja preparado para participar conosco. Amém? Deus está aqui, aleluia, tão certo quanto o ar que eu respiro, tão certo quanto a manhã que se levantará, tão certo quanto eu lhe falo e podes me ouvir, tão certo quanto eu lhe falo, tão certo quanto eu lhe falo, tão certo quanto eu lhe falo e podes me ouvir. Aleluia. Vamos fazer agora as nossas petições. Você coloca a tua petição em pensamento. O Senhor tem certeza que Ele ouve, contempla e Ele responde segundo a vontade dEle. Em especial, nós estamos colocando aqui uma turma de aniversariantes por parte da parentela da Jandira. O Vitor fez há uns dias atrás, a Ana Carolina fez ontem, o Celso fez há uns dias atrás, o André está fazendo hoje, a Sueli vai estar fazendo amanhã. Colocar essa turma na presença do Senhor. Também a palavra do Senhor também diz que para a gente poder orar pela terra em que nós estamos, porque a paz da terra é a nossa paz. Vamos estar também colocando o Brasil, orando pelo Brasil. A palavra de Deus fala também que se orarmos pela paz de Jerusalém, somos abençoados. Vamos hoje estar colocando o Brasil na presença do Senhor, todo o território brasileiro, todo o povo brasileiro, não apenas no Brasil, fora do Brasil, e Israel. Amém? Deus e Pai, estou neste momento agora colocando em Tua presença os pedidos de oração que está sendo formulado por essa que está ouvindo e assistindo. Coloca cada pedido de oração que está aí nessa caixinha que não foi respondido em Tua presença. Coloca os pedidos de oração que estão aqui na minha mão direita também em Tua presença. Em especial, Deus, coloca os aniversariantes, o Vitor André, a Ana Carolina, o Celcino, a Sueli em Tua presença. Também peço a Deus um clamor especial sobre a nossa nação. Venha Teu manto de proteção sobre todo o território brasileiro, ó Pai. Venha a Tua intervenção, Teu agir sobre o Brasil, ó Deus, sobre cada brasileiro. Brasileiro aqui dentro do Brasil e brasileiro fora. E todos os que estão aqui, ó Pai, debaixo desse manto desse Brasil, todos os brasileiros, todos os estrangeiros. Senhor, abençoa essa nação, ó Pai. Abençoa a nação brasileira. Abençoa o povo brasileiro. Abençoa todos, ó Deus, que ama e que abençoa a nossa nação. Venha a Tua direção, ó Pai. Sim, ó Deus. Venha o Teu mover, ó Pai, a Tua direção. Coloca também Israel em Tua presença, Jerusalém. Venha a Tua paz sobre Israel. Venha a Tua paz sobre Jerusalém, ó Pai. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia. Deus me trouxe uma palavra meia difícil para concluir. Eu espero concluir ao menos o esboço que eu fiz, porque ele é muito amplo. Mulheres na Bíblia. A Bíblia, ao contrário que dizem, que ela é muito machista, ela tem muitos exemplos incríveis de mulheres. Se ela não tivesse esse tom machista, eu creio que seria muito mais.
Mas como foi escrito numa época onde era lembrado apenas o homem, era contado apenas os feitos dos homens, então muitos feitos de mulheres ficou para trás. Mas não quer dizer que Deus esqueceu. Isso é independente. A Bíblia sempre respeitou a época, sempre respeitou os costumes, sempre respeitou a tradição. Houve uma época que tinha escravo, a Bíblia respeitava a lei dos escravos. Hoje em dia, graças a Deus, não existe o escravo. Mas sobre as mulheres, eu não vou citar Eva, porque quando vai falar sobre erro, acerto de mulheres, coloca sempre a Eva. Fala que o erro da humanidade caiu em cima das costas de Eva. E o erro de Eva não foi um erro por ela ser mulher, foi um erro por ela ser humano. Que da mesma forma que ela errou, Adão também errou. Aquele erro que ela teve inicial ali foi um erro de alguém que não conhecia. Foi a primeira mulher, algo que não sabia. O erro de Adão foi o primeiro homem, algo que não sabia. Por mais que Deus orientou, alertou, eles não sabiam. Vou citar outras mulheres, erros e acertos de outras mulheres. Não vou colocar Eva nessa situação. Primeiro vou citar duas mulheres, uma comparação incrível por duas mulheres. Está aqui em Gênesis capítulo 16. Você vai perceber aqui em Gênesis, só vou citar elas, depois você pode ler a história. Não vou entrar em detalhe, porque senão a gente não consegue ler, passar todas as mulheres exemplificando. Está aqui Gênesis capítulo 16, versículos 1 e 2. Ora, Sarai, mulher de Abrão, não lhe dava filhos, tendo, porém, uma serva egípcia, por nome Agar. Disse Sarai a Abrão: eis que o Senhor me tem impedido de dar à luz filhos. Toma, pois, a minha serva, e assim me edificarei com filho por meio dela. E Abrão anuiu ao conselho de Sarai. Olha para vocês verem que entra aqui na história, não apenas Sarai, que depois teria o nome mudado para Sara, como também a serva dela. Essa serva dela não iria talvez nunca aparecer, mas por que entrou e evidenciou essa serva? Porque ela entregou a serva para que Abraão tivesse um filho através dela. Com isso você vê uma atitude de uma mulher precipitada. Uma mulher que tentou ajudar Deus, porque existia uma promessa de Deus sobre Abraão, sobre a descendência dele. Se Deus prometeu, por que não deixar Deus agir? Aí entra outra mulher, que por ser serva, por ser escrava, ela tinha uma posição de submissão. Ao dar filho a Abraão, ela mostra aqui uma outra mulher, uma mulher esperta. Houve uma briga entre o filho de Sara com o filho de Agar. Mas por quê? Certamente, Agar, achando que Sara não iria ter filho, ela disciplinou o filho dela para ser o herdeiro. Quando veio o filho de Sara, óbvio que o filho dela iria criar uma oposição. E da oposição entre os dois saiu as duas maiores nações religiosas, que é o judaísmo e o islamismo. Essas duas mulheres, você vai perceber duas atitudes bem estranhas. E todas as duas atitudes estranhas não dá exemplo bíblico. Uma por ser expertise, a outra por ser precipitada. Mas no tempo do Egito também aparecem duas mulheres. Êxodo capítulo 2.
Êxodo capítulo 2, versículo 1 diz o seguinte: foi um homem da casa de Levi e casou com uma descendente de Levi. E a mulher concebeu e deu à luz a um filho. E vendo que era formoso, escondeu-o por 3 meses. Não escondê-lo por mais tempo, tomou um cesto de junco, calafetou com betume e piche, e pondo nele o menino, largou no carriçal à beira do rio. A irmã do menino ficou de longe para observar o que lhe haveria de suceder. Descendo a filha de Faraó para se banhar no rio, e as suas donzelas passeando pela beira do rio, vendo ela o cesto no carriçal, enviou a sua criada e o tomou. Abrindo, viu que era uma criança, e eis que o menino chorava. Tendo compaixão dele, disse: este é um hebreu. Então disse a sua irmã, a filha de Faraó: queres que vá chamar uma das hebreias que serve de ama e cria criança? Respondeu a filha de Faraó: vai. Saiu, pois, a moça e chamou a mãe do menino. Então lhe disse a filha de Faraó: leva este menino e cria-o, pagar-te-ei salário. A mulher tomou o menino e o criou. Sendo o menino já grande, ela o trouxe à filha de Faraó, da qual passou a ser seu filho. Essa lhe chamou Samuel e disse: porque das águas eu tirei. Essa passou a se chamar Moisés, que eu falei? Samuel, meu Deus do céu. Nada a ver. Então o que acontece? Aqui você vê 2 mulheres. E qual o destaque dessas 2 mulheres? 2 mulheres exercendo o papel de mãe. Todas as 2 aqui tomaram atitude para salvar uma criança. Uma escondeu a criança, a outra achou a criança. Todas as 2 aqui tiveram um destaque muito grande por ser mãe. Uma mãe natural, outra mãe adotiva. E na Bíblia não fala aqui que Moisés nutriu ódio pela mãe adotiva, e muito menos que ele nutriu ódio pela mãe natural. Nem ficou com ódio que a mãe natural fez o que fez, e muito menos da mãe adotiva pelo que fez o que fez. O que dá a entender aqui é que Moisés, ele conviveu com a ideia de 2 mães. E ele foi amado pelas 2 mães. Foi protegido pelas 2 mães. Então você percebe nessa passagem que evidenciou-se muito essa posição de mãe. E nessa posição de mãe aqui se destacam 2 mulheres. Uma outra passagem agora em Juízes destaca 3 mulheres. E eu poderia aqui citar 3 mulheres, porque a irmã de Moisés, a menina, ela tem uma atitude muito incrível, uma expertise muito incrível. Mas como não estamos citando crianças, nós estamos citando mulheres, fiquei só nessas 2. E aqui, no tempo de Juízes, também é um momento que se destaca 3 mulheres numa situação. Juízes, capítulo 5. Você pode ler todo para analisar a história de todas elas. Mas vamos no 5, versículo 11. Diz o seguinte. Juízes 5, versículo 11. É o versículo 12, não é 11 não.
Desperta, Débora. Desperta, desperta, acorda, entoa um cântico. Levanta-te, Baraque, e leva preso os que te prenderam, tu, filho de Abinão. Desperta, Débora. Aí no versículo 24 a 27, diz outra. Bendito seja sobre as mulheres Jael, mulher de Eber, o quineu. Bendito seja sobre as mulheres que vivem em tendas. Água pediu ela, leite lhe deu ela. Em taça de príncipe lhe ofereceu nata. A estaca estendeu a mão, e ao maço dos trabalhadores à direita. E deu um golpe em Cícera, rachou-lhe a cabeça, furou e transpassou-lhes as fontes. Aos pés dela se curvou, caiu e ficou estirado, e seus pés se curvaram e caiu. Onde se curvou, ali morreu. Aí no versículo 28 a 30 diz outra mulher. 28. A mãe de Cícero olhava pela janela e clamava e exclamava pela grade: por que tarda a vir o seu carro? Por que se demora os passos dos seus cavalos? As mais sábias das suas damas respondem, e até ela a si mesmo responde: porventura não acharia, repartindo os despojos, uma e outra moça a cada homem, para Cícero, estofas de várias cores, estofa de várias cores de bordado, um ou dois estofas bordados para o pescoço da esposa. Você olha aqui e você repara em uma única história, em uma única narrativa, citando aqui o nome de Débora. Por que depois da vitória, Débora no cântico faz exaltar o nome dela mesmo? Porque a palavra de Deus tinha dado a um homem, capitão do exército, para ele ir na batalha. Ele ficou com medo e falou: eu só vou se você for. Eu vou, tá bom, eu vou. Mas vai ficar registrado na história que não foi pela mão de um homem, mas pela mão de uma mulher que o Senhor entregou a batalha e a vitória. A vitória era para ser para o homem, para o guerreiro. E entrou na vitória quem? Débora. Desperta, Débora. Mas se não bastasse isso, aparece uma outra mulher, Jael. Ela espertamente esconde Cícero, o inimigo da nação, o comandante que estava guerreando contra a nação. E na hora que ele dorme, ela crava uma estaca na cabeça dele e ele morre estendido ali. Um guerreiro valente, poderoso, morre aos pés de uma mulher, aparentemente simples, uma dona de casa, que estava ali cuidando da casa. O homem chegou e pediu para se esconder, e ela espertamente deixou esconder. Assim que ele ficou indefeso, ela matou, trazendo vitória grande para Israel. Débora começou a vitória, derrotando o inimigo. Jael terminou a vitória, fazendo morrer o líder desse exército inimigo. E entra na história uma outra pessoa que não cita o nome dela, mas a mãe desse comandante. Incrível que quando uma pessoa vê um bandido morrendo, um traficante morrendo,
uma pessoa, seja que for morrendo, por pior ato que ele fez, as pessoas fazem festa, as pessoas comemoram, mas as pessoas não entendem que essa pessoa tem família, que essa pessoa tem parente. Quando uma pessoa está presa, as pessoas querem que seja vingado aquele preso, mas os parentes daquele preso pensam o contrário. Os parentes daquele morto pensam o contrário. Por pior que ele tenha feito, por mais que ele mereça o que mereceu, sempre tem uma mãe, sempre tem um ente querido. E essa mãe de Cícero aqui, ela retrata bem a preocupação de uma mãe que nota a demora da chegada do filho. Porque o filho está demorando, porque está estendido morto ali. Jael o matou. Então mostra Débora uma postura de uma guerreira que vence uma batalha. Mostra Jael uma postura de uma mulher que aparentemente seria uma dona de casa inofensiva, mas mostra como que a mulher ela é esperta, a mulher ela é inteligente e ela é tão útil para Deus como Débora, que esteve liderando. E mostra também uma mãe que sempre viu o filho chegar vitorioso, comemorando, repartindo despojo, ganhando os presentes, dividindo até mesmo as mulheres que foram na batalha, demorando de chegar. Uma preocupação de uma mãe. Uma mãe preocupada com o filho que demora a chegar. Também entramos aqui também no tempo de Davi. Podemos citar também 3 mulheres no tempo de Davi. 1 Samuel. 1 Samuel mostra aqui também, claro, 3 mulheres de destaque. Nós vamos primeiro no... Isso mesmo, 1 Samuel 25. 1 Samuel capítulo 25. Mostra algo assim incrível aqui. 1 Samuel capítulo 25. Versículo 1 Samuel 25, versículo 23 a 25. Destaca aqui uma mulher de nome Abicail. O marido dela fez algo terrível, afrontando Davi, o exército de Davi. Davi e o exército de Davi estava pronto para poder ir e exterminar todo aquele povo ali. Aí a mulher dele vai à frente e no 25, versículo 23, capítulo 25, versículo 23, ela diz o seguinte para Davi: faça Deus o que lhe aprover aos inimigos de Davi, e se eu deixar ao amanhecer um só... Não, 23. Vendo, pois, Abigail a Davi, apressou-se, desceu do jumento, prostrou-se sobre os pés, sobre o rosto, diante de Davi, inclinando até a terra. Lançou-lhe aos pés e disse: ah, Senhor meu, cai a culpa sobre mim. Permita falar a tua serva contigo, e ouve as palavras da tua serva. Não se importa o meu senhor com este homem de Belial, a saber, com Nabal, Belial, com Nabal, porque o que significa o seu nome ele é. Nabal é o seu nome, e a loucura está com ele. Eu, porém, a tua serva, não vi os moços do meu senhor que vieste. Agora, pois, meu senhor, não tão certo como vive o Senhor e a tua alma, foste pelo Senhor impedido de derramar sangue e de vingar-te por tuas próprias mãos. Como Nabal, seja os teus inimigos e os que procuram fazer mal ao meu senhor. Este é o presente que trouxe a tua serva ao meu senhor,
e seja ele dado aos moços que seguem ao meu Senhor. Perdoa a transgressão da tua serva, pois, de fato, o Senhor te fará casa firme, porque pelejaste a batalha do Senhor, e não se acha mal em ti por todos os seus dias. O errado aqui era o marido dela, Nabal. Ele era o líder, ele era o responsável, mas ela traz para si a responsabilidade. É uma mulher aqui que você percebe que ela ficava vigiando todas as atitudes do marido para consertar os erros dele. Porque ele era um cara tolo, como ela mesmo disse. O próprio nome Nabal diz que ele era um cara tolo. E ela, sabendo disso, ela estava sempre procurando consertar as tolices do marido. Aí ela traz para si, falando com Davi: olha, Senhor, me desculpa, porque por um vacilo eu não percebi a chegada dos teus servos. Não põe meu marido como errado, não, errado fui eu. De não ter tido inteligência bastante, perspicaz bastante, para inventar esse mal. As palavras delas acalmou os ânimos de Davi. O problema aqui não é ela ter levado presente para Davi. Davi poderia procurar com outros. O que estava dando aqui de problema era a afronta que o marido dela fez para com Davi. E como o homem não quer levar a afronta para casa, Davi foi pronto para poder fazer. Eu não tinha nada de justiça, não. O gado era do homem, tudo era do homem, ele podia dar e não dar. É o direito dele negar. Mas aqui estava uma postura machista. Davi estava querendo aqui dizer o seguinte assim: quem é ele para poder me negar as coisas? Aí vem essa mulher sabiamente. A sabedoria feminina aqui, apaziguando. Mas também tem outra mulher também que aparece também na Bíblia, que inicialmente foi sábia. Está aqui no capítulo 19, só voltar um pouquinho, 1 Samuel capítulo 19. Mical, filha de Saul. Inicialmente ela foi sábia. Mical, filho de Saul aqui, 19, versículo 12. Diz o seguinte, de 12 a 14. Então Mical desceu Davi por uma janela, e ele se foi, fugiu e escapou. Mical tomou um ídolo do lar e o deitou na cama, e pôs a cabeça um tecido de pelos de cabra e o cobriu com um manto. Tendo Saul enviado mensageiro que trouxesse Davi, ela disse: está doente. Então Saul mandou mensageiros que viessem a Davi, ordenando: traga-o mesmo na cama, para que o mate. Vindo, pois, os mensageiros, eis que na cama, o ídolo do lar, e o tecido de pelo da cabeça, ao redor da sua cabeça. Então disse Saul a Mical: por que assim me enganaste e deixaste ir escapar o meu inimigo? Respondeu Mical: porque ele me disse: deixai-me ir, e se não, eu te mato. Mical aqui, ela usou de esperteza, não apenas protegeu o marido, que o pai estava querendo matar, como também disse para o pai que ela fez isso por opressão, porque Davi obrigou ela a fazer. Você vê Mical aqui de uma maneira muito esperta, uma pessoa assim que soube agir no momento de tensão e protegeu a vida de Davi. Se assim fosse, seria uma bênção. Quando Saul morreu, uma das primeiras coisas que Davi exigiu é que trouxesse de volta Mical, porque Saul tinha tirado ela da mão dele e tinha dado para outro homem. Mical foi levada até Davi. Não porque Davi amava Mical, mas porque Davi sentia que ela era a posse dele. Porque ele adquiriu ela por ter vencido ali o Golias. Tinha ele como posse, não como amor. Então Mical voltou
aos braços de Davi, tempos depois dessa situação, depois que foi resolvido esse conflito com a morte de Saul. Mas aqui você vê uma Mical protegendo o marido. Mas você vai ver agora que é uma Mical arrogante. Em 2 Samuel, capítulo 6, quando Davi traz a arca, festejamente, dançando, alegrando com o povo, Mical vem querer humilhar Davi. Não foi publicamente, mas humilhou. Capítulo 6, versículo 20 diz: voltando Davi para abençoar a sua casa, Mical, filha de Saul, saiu ao encontro com ele e lhe disse: que bela figura fez o rei de Israel, descobrindo hoje, aos olhos das servas e dos seus servos, como sem pejo, se descobriu um vadio qualquer. Disse, porém, Davi a Mical: perante o Senhor, que me escolheu a mim, antes do que teu pai e toda a tua casa, mandando-me que fosse chefe sobre o povo do Senhor, sobre Israel. Perante o Senhor me tenho alegrado. Ainda mais desprezível me farei e me humilharei aos meus olhos quanto às servas de quem falastes, delas serei honrado. Mical, filho de Saul, não teve filhos até o dia de sua morte. Uma das coisas assim terríveis é a mulher desrespeitar e desonrar o marido. Da mesma forma que o marido desrespeitar e desonrar uma mulher. Todo mundo aqui reconheceu o feito de Davi como um homem que estava se abrindo perante o Senhor. E Mical já achou que era um gesto indigno de um rei se rebaixar aos níveis dos servos. E Davi fala: os servos me honraram e você não me honrou. Pelo fato de Mical não honrar Davi, foi negado a ela ter filho. Foi vedado a ela ter filho. E aqui não fala se foi pelo fato de que Davi não quis mais deitar com ela e ficou com raiva, ou se foi pelo fato de que Deus fechou a madre dela. Mas uma coisa é certa: a atitude de Mical, da primeira vez, foi uma atitude honrosa. Mas ao desrespeitar ou desonrar o marido aqui, Mical mostra uma mulher que não foi sábia. Uma mulher que não soube honrar o seu marido. E a pior coisa que tem é uma mulher desse tipo. Mas mostra uma outra mulher também. Mostrou Abicail, mostrou Mical, mas mostra uma outra mulher aqui em 2 Samuel, capítulo 11. Mical usou de forma honrada inicialmente, depois não foi tão digno. Abigail mostrou-se uma mulher super honrada e que ela soube contornar a fúria de Davi, mas aqui mostra uma outra mulher, uma outra situação delicada. 2 Samuel, capítulo 11, versículo 2 a 5. Uma tarde, levantou-se Davi do seu leito e andava passeando no terraço da casa real. Daí viu uma mulher que estava tomando banho. Era ela muito formosa. Davi mandou perguntar quem ela era. Disseram: é Batseba, filha de Eliã e mulher de Urias, o heteu. Então enviou Davi mensageiro e a trouxe. Ela veio e ele se deitou com ela. Tendo ela se purificado da sua imundícia, voltou para a sua casa. A mulher concebeu e mandou dizer a Davi: estou grávida. Você percebe aqui algo delicado. Primeiro, aparentemente essa mulher recebeu uma ordem: manda trazer essa mulher até aqui. O rei, nessa época de reis, ele tinha um certo domínio. E certas coisas que eles queriam fazer era independente
do cônjuge, independente dos pais. Quando Davi pediu lá para que Mical voltasse, Mical estava casado. A Bíblia diz que o marido de Mical seguiu ela chorando, mas como o filho de Saul mandou devolver, o homem não teve direito nenhum. Por quê? Porque o rei mandou devolver aquela mulher para Davi. E esse homem saiu seguindo uma mulher chorando atrás dela. E o comandante falou assim: volta para sua casa, se já é caso consumado. Quer dizer que o homem, o marido, os pais não tinham domínio sobre essas questões. Quando o rei mandava, mandou. Aqui dá para você entender assim, para Deus. Davi cresceu olhando a mulher. Davi foi um crápula, sabendo que ela era mulher casada, mandou trazer para ele. Mas você percebe algo delicado aqui? Quando essa mulher fica grávida, a primeira coisa que ela manda, às ocultas, é uma informação de que ela estava grávida. Quer dizer então que a gravidez ali foi uma expertise de Batseba. Ela poderia muito bem deixar isso notoriamente porque o erro foi de Davi. Ou ela poderia muito bem ocultar esse fato. Mas não, ela manda avisar para Davi que ela estava grávida. Você percebe aqui a atitude de alguém que estava com uma intenção duvidosa. Já não é mais uma mulher que foi obrigada a ir a comparecer perante Davi. Mas o mais importante aqui é que muitos historiadores querem dizer que Davi é que foi o errado. Que Batseba, ela não era aqui uma infiel. Mas quando você percebe um detalhe, você vai perceber a malícia de Batseba. Não no fato dela mandar avisar que estava grávida. Isso aí pode dar várias conotações. Mas um detalhe. Davi, passeando no terraço, viu uma mulher tomando banho. Quando uma pessoa tem pudor, ela vai tomar banho, ela repara para todos os lados para ver se por acaso existe uma possibilidade de alguém ver ele tomando banho. Se você está num prédio, tomando banho com a janela aberta, e você vê que daquela janela, tem uma janela lá, 2, 3 quilômetros de distância, que uma pessoa com binóculo pode muito bem conseguir ver dentro da janela, o que a mulher com pudor faz? Fecha a cortina, fecha a janela. Porque existe uma possibilidade, por mais remota que seja. Hoje em dia tem aí o satélite filmando tudo. Um satélite passar e conseguir filmar dentro daquela janela e ver aquela pessoa tomando banho. A mulher já passa naquela possibilidade. Alguém subir em cima do telhado e ver tomando banho. A mulher já pensa naquela possibilidade. Trabalhei com os serventes gerais em um condomínio muito grande. E nós fazemos serviço de todos os jeitos. E um deles era em cima do telhado. Lá de cima do telhado a gente tinha visão nítida e clara de situações de apartamento, de coisas que não era comum. E você costumava ver pessoas assim, assustadas, fechando a janela. E você também costumava ver situações desconcertantes. Não importa se aquela mulher estava fazendo de propósito ou não de propósito, mas ela não estava tomando seu devido cuidado. Por mais que ela estivesse dentro do apartamento dela, ela tinha que estar zelando e guardando. Você vê aqui uma Batseba aqui, que tudo mostra que intencionalmente ela foi tomar banho a céu aberto. Era algo corriqueiro do rei passar naquele lugar e ele olha e vê a mulher tomando banho. Não tem como você inocentar a Batseba neste ato. O fato dela ter sido esperta em declarar que estava grávida, você pode até tentar. Mas aqui, em estar banhando no local onde que estrategicamente Davi passaria e via, você percebe que ela, como uma mulher casada, ela foi liviana. É um adultério, sim, de ambas as partes, não apenas do rei. Você vai perceber também aqui, exemplo de duas mulheres, já no tempo de Salomão. Primeiro Reis,
mostra algo incrível. O tempo está correndo, não sei se vai dar tempo de chegar lá. 1 Reis 3, 24 a 26. Duas mulheres fazem algo terrível. Uma perde a criança, a outra vai lá e rouba a criança e coloca a criança morta do lado da mãe e fica com aquela criança viva que era outra mãe. Salomão, para poder descobrir, ele faz algo terrível. 3, 24 diz o seguinte: disse mais o rei, traza-me uma espada. Trouxeram uma espada diante do rei. Disse o rei, divide em duas partes o menino vivo, e dai metade a uma e metade para a outra. Então a mulher, cujo filho era o vivo, falou ao rei, porque o amor materno se aguçou por seu filho, e disse, ah, Senhor meu, dai-lhe o menino vivo, por modo nenhum o mateis. Porém a outro dizia, nem meu, nem teu, seja dividido. Aqui você vai perceber, não é que Salomão conseguiu descobrir quem era a mãe verdadeira e quem era a mãe falsa. Não. Você vai perceber aqui dois padrões de mulheres. A mulher perdeu o filho e ela queria ver a outra também perdendo o filho, nem meu, nem seu, seja dividido. Ela não ia ter lucro nenhum com isso. Você não percebe uma mãe aqui que perdeu, você percebe uma mulher má. Uma mulher de índole má. E você percebe uma outra mulher aqui fazendo papel de mãe. Eu prefiro não ter o filho do que ver esse menino morto. Uma fazendo papel de mãe. E a outra mulher, independente de ser mãe, uma pessoa má, maligna, uma pessoa do mal. Na época também, no reinado dividido também, no reinado persa, aparece também duas mulheres, lá no livro de Esther, logo para frente um pouquinho, no livro de Esther, aparece também na história duas mulheres, Vasti e a própria Esther. No livro de Esther, capítulo 1, versículo 12, disse, o rei mandou chamar Vasti, aí o que aconteceu no 12? Porém a rainha Vasti recusou vir por intermédio dos eunucos, segundo a palavra do rei, pelo que o rei muito se enfureceu e se inflamou de ira. Aí você vai no capítulo 5, versículo 2. 5, versículo 2. Esther 5, versículo 2. Mostra Esther aparecendo perante o rei. Diz o seguinte, quando o rei viu a rainha Esther parada no pátio, alcançou ela favor perante ele. Estendeu o rei para Esther o cetro de ouro que tinha na mão. Esther se chegou e tocou na ponta do cetro. Uma mulher foi chamada na presença do rei e ela negou estar na presença do rei. Mostrou-se aqui publicamente aqui que essa mulher fez igual a Abigail. Só que Abigail não, como Mical. Só que Mical repreendeu Davi secretamente. Essa aqui foi abertamente. E ela teve uma punição de perder a posição de rainha. Esther, por sua vez, não foi chamada na presença do rei. E ela foi na presença do rei sem ser chamada. E todos que compareciam perante o rei sem ser chamado eram mortos. Mas teve o quê? O favor do rei. O rei estendeu o cedro e ela humildemente chegou e tocou na ponta daquele cedro do rei. Só que não bastou isso. O rei falou, o que você quer, Esther? É de uma maneira muito calma, muito branda. Ela contornou a situação.
Ela não afrontou igual ali a outra rainha, Vasti, fez, não. Chamou o rei para um banquete. Depois chamou o rei para um outro banquete. Ela mostrou uma mulher sábia, que soube aproximar perante o rei. Mas ela mostrou uma mulher sábia que soube apresentar a causa dela com toda uma cautela. Ela chegou próximo do rei. Ela convidou o rei para um banquete. Convidou o rei para o segundo banquete. Só então ela apresentou a causa. Vasti não. Vasti, de imediato, ela afrontou o rei. Você percebe uma mulher sábia, uma mulher esperta perante o rei, honrando o rei. E você vê uma mulher que foi muito nécia e ela desrespeitou o rei. Vamos ver aqui agora, para não perder tempo, no Evangelho, destaque de 3 mulheres. Não podemos perder muito tempo, mas temos que ir lá. Lucas, capítulo 10. Lucas, capítulo 10, para a gente não perder tempo, que o tempo voa. Lucas, capítulo 10, cita 2 mulheres, Marta e Maria. Essas são irmãs de Lázaro, o que ressuscitou. 10, versículo 38 diz aqui, capítulo 10, versículo 38. Indo eles de caminho, entrou Jesus num povoado, e certa mulher chamada Marta hospedou-o em sua casa. Marta chamou ele. Tinha ela uma irmã chamada Maria, e esta, que estava-se assentada aos pés do Senhor, a ouvir-lhe os ensinamentos. Marta agitava-se de um lado para o outro, ocupada em muitos serviços. Então se aproximou de Jesus e disse: Senhor, não te importas de que minha irmã tenha deixado que eu ficasse a servir sozinho? Ordena-lhe, pois, que venha ajudar-me. Respondeu o Senhor: Marta, Marta, andas inquieta e te preocupa com muitas coisas. Entretanto, pouco é necessário, ou mesmo somente uma coisa. Maria, pois, escolheu a boa parte, e essa não lhe será tirada. Qual a lição que você tira aqui? Primeiro, Jesus foi para o povoado. Dá a entender que Marta é que o acolheu. Ele não obrigou, Marta o acolheu. Outra coisa, Jesus se preocupava muito mais com a hospedagem do que com a alimentação, do que com comida, do que outra coisa. Ele preocupava em transmitir a mensagem. Era um privilégio para Marta ter o próprio Filho de Deus ali dentro da casa dela. Era precioso aquele momento, mesmo que ele saísse dali sem comer. Mas uma coisa é certa, ia chegar o momento certo de Jesus comer. E não precisava de muita coisa não, um pedaço de pão. Mas não, Marta estava muito preocupada. Jesus fala que desde a hora que chegou lá, ela ficou agitada. A agitação de Marta preocupou Jesus. O fato de Marta preparar não é problema. O fato de Marta procurar não é problema. Mas a agitação dela inquietou Jesus. E uma das coisas que a palavra de Deus fala aqui, vigiando e anunciando que Jesus está às portas, é que a maioria dos crentes não vão subir porque eles vão estar preocupados com a agitação da vida, com os afazeres da vida. Alguns é por causa da orgia, outros é por causa da embriagueza, mas a maioria porque vai estar preocupado demais com a própria vida. Vai estar preocupado com as coisas afazeres e vai estar deixando de lado o mais importante, que é aquilo que Maria descobriu, que é Jesus. Nada nessa vida pode ocupar o primeiro lugar de Jesus na sua vida. E Marta aqui colocou uma distração. E Marta ainda culpou Jesus. E Marta mandou Jesus ainda dar uma pressa em Maria. Mas quem foi primeiro foi Marta. Você vê uma mulher agitada, preocupada com muitas coisas. Mas você vê uma Maria que sabiamente soube o que é mais importante. Ela se entregou aos pés de Jesus. Ela sentou aos pés dele para ouvir.
Mas se não bastasse, aparece outra Maria aqui também, que fez muito mais do que Marta. Lucas capítulo 1, versículo 28. Lucas capítulo 1. Maria ouviu Jesus e Maria se derreteu aos pés de Jesus. Mas essa outra aqui não, essa outra já tinha uma vida naturalmente derretida aos pés do Senhor. Lucas capítulo 1, versículo 28 a 30 diz o seguinte: o anjo falou a uma mulher, 28 a 30, e entrando o anjo aonde ela estava, disse: alegra-te, muito favorecida, o Senhor é contigo. Ela, porém, ao ouvir essa palavra, perturbou-se muito e pôs-se a pensar no que significava essa saudação. Mas o anjo lhe disse: Maria, não temas, porque achastes graça diante de Deus. Aquela outra Maria, ela passou a ter uma atitude de entrega quando Jesus entrou na casa dela. Jesus foi encontrar com aquela Maria e aquela Maria se rendeu aos pés de Jesus. Dali para frente, aquela Maria dava muito sinal e mais sinal. Foi ela que ungiu os pés de Jesus e lavou com os próprios cabelos, mostrando tanto que ela tinha uma entrega de total a Jesus. Essa Maria aqui não. Essa Maria aqui, antes mesmo de Jesus aparecer na terra, ela já era uma mulher que tinha o coração derretido aos pés do Senhor. E a palavra de Deus fala aqui bem claro, aqui que o anjo fala duas coisas. Fala aqui, ó. Fala duas coisas tremendas. Fala aqui, favorecida do Senhor. E depois fala que achastes graça diante do Senhor. O que isso quer dizer? No tempo em que o povo não estava nem um pouquinho preocupado com Deus, no tempo onde que a religião falava muito mais alta, no tempo onde que todo mundo estava preocupado com mil coisas, o Senhor olhou no céu e viu uma mulher que era digna de ser agraciada e digna de ter a graça de Deus diante dela. Esse é o tipo da mulher que você não vê nem no Velho Testamento e nem no Novo Testamento. Uma mulher que recebe essa atribuição de Deus, agraciada, favorecida de Deus. Não naquele momento, mas você percebe que toda a vida de Maria aqui era uma vida que agradou a Deus. Agradou a Deus a tal ponto de fazer com que Jesus viesse através dela. Essa mulher, acima de qualquer outra mulher antes dela, ou qualquer mulher que veio depois dela, nenhuma foi tão agraciada, foi tão exaltada como Maria. Essa se destacou entre todas as mulheres. Mas como temos tempo, nós vamos levar um pouquinho mais avante. Nós vamos pegar 3 mulheres do tempo lá da igreja primitiva. Vamos lá em Atos, capítulo 5. Atos, capítulo 5. 4 mulheres, por sinal, não 3. Atos, capítulo 5. Ser rápido para não perder tempo. Atos, capítulo 5. Versículo 2. E depois versículo 7 e 8. 7 e 9 diz: entretanto, certo homem, chamado Ananias, com a sua mulher Safira, vendeu uma propriedade, mas, em acordo com a mulher, reteve parte do preço, e levando o resto, depositou aos pés dos apóstolos. Aí no versículo 7 diz: quase 3 horas depois, entrou a mulher de Ananias, não sabendo o que ocorreu. Então Pedro, dirigindo-se a ela, perguntou: dize-me, vendestes, portanto, aquela terra? Ela respondeu: sim, portanto. Tornou-lhe Pedro:
Porque entrastes em acordo para tentar o Espírito do Senhor? Eis aí a porta aos pés dos que o sepultaram teu marido, e ele também o levarão. A mulher aqui não está querendo dizer que ela é uma mulher fiel ao marido. Não está querendo dizer que é uma mulher aqui, que é uma mulher que honrava o marido até o fim, não. Diz que eles entraram em acordo. A malícia de Ananias era a mesma malícia de Safira. Olha só para você ver que Safira, depois que foi interrogado por Pedro, foi tanto valor, ela continuou mentindo. Pedro falou: você está mentindo não a mim, está mentindo ao Espírito Santo. Uma atitude de uma mulher que não foi sábia. Uma atitude de uma mulher que não soube honrar. Agora olha para vocês verem aqui uma outra mulher honrada, no Atos capítulo 18. Atos capítulo 18. Atos capítulo 18. Mostra uma outra mulher. Atos capítulo 18, versículo 1 a 4. 18, 1 diz o seguinte: depois disso, deixando Paulo Atenas, partiu para Corinto. Lá encontrou certa judeu chamado Áquila, natural do Ponto, recentemente chegado da Itália, com Priscila, sua mulher. Em visto ter Cláudio declarado que todos os judeus se retirassem de Roma, Paulo, aproximando-se dele, e posto que era do mesmo ofício, passou a morar com eles, e ali trabalhava, pois a profissão deles era fazer tenda. Você diz aqui que a Bíblia dá um destaque só para um homem. E por que fala aqui o nome aqui que é muito raro, Áquila e Priscila? Depois fala aqui que foi morar com eles, com os dois, não citou assim, foi morar com Áquila, não. Depois fala que Paulo tinha a mesma profissão deles. Não fala assim, olha, Paulo tinha a mesma profissão de Áquila, não. Priscila aqui está idônea a Áquila. Os dois trabalhando no mesmo ofício. Os dois em destaque. Mostra aqui que quando Paulo chegou, não apenas Áquila, mas Áquila e Priscila conversaram com ele. Sabe aquela mulher que se esconde, que se anula, que vai para dentro? Não. Mostra aqui uma Priscila que está junto com um homem. Apresenta socialmente como um homem. Trabalham junto. Eu e minha esposa, nós trabalhamos juntos no ateliê. Nós sempre trabalhamos juntos. As coisas que eu fazia, sempre minha esposa teve presente. As coisas que ela fazia, eu sempre tive presente. Até na profissão que ela tinha antes, quando eu era salão, eu aprendi a profissão de salão e estivemos juntos muitas das vezes. Mas quando eu trabalhava no salão, que eu não estava junto, que ela trabalhava fora, eu fazia questão de estar ali com ela, indo buscar, trazer, me fazer presente. E a minha esposa, sempre que eu pôde, ela sempre se fez presente comigo. Por quê? Porque quando Deus fez a mulher para o homem e apresentou Eva para Adão, ele falou: eis que eu fiz uma mulher idônea. A mulher não pode estar abaixo do marido e a mulher não pode estar acima do marido. Mical, ela quis ficar acima do rei. Mas quando a palavra diz o casal idôneo, altura, aqui você mostra uma mulher que ela estava à altura de Áquila, ao ponto do nome dela aparecer não apenas uma vez, mas várias vezes. Toda vez que fala o nome de Áquila, fala Áquila e Priscila. Toda vez que fala Áquila e Priscila. Lá na carta ao Romano fala Áquila e Priscila. Mostra um em carne, os dois juntos. Aqui você representa uma mulher aqui que não fala com palavras, mas mostra uma verdadeira postura de uma mulher casada. Idônea, altura.
com o seu marido. Para não perder muito tempo, nós estamos indo embora, acabando o nosso tempo. Vamos agora também aqui partir para uma outra, duas. Está lá em 2 Timóteo. A última para a gente encerrar. Em 2 Timóteo. Mostra aqui algo muito incrível. Duas mulheres de destaque. 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 5. Olha o que Paulo fala para Timóteo. Pela recordação que guardo da tua fé sem fingimento, a mesma que primeiramente habitou em tua avó Lóide e em tua mãe Eunice. E estou certo de que também em ti. Timóteo foi um homem de muito exemplo. Foi um dos filhos mais queridos de Paulo. Foi um filho exemplar de Paulo, um filho espiritual. Mas quando Paulo fala que ele viu algo especial em Timóteo, ele fala, olha, isso aqui não é fruto teu, é fruto da tua mãe Eunice. Mas também é fruto da tua avó Lóide. A Jandira, ela tem um exemplo muito grande, em todo sentido, tanto na culinária, como na criatividade, com a mãe dela. Mas uma coisa que ela herdou da mãe também foi a espiritualidade. A mãe da Jandira, a vida inteira, ela procurou ser uma filha exemplar para os pais. Houve um momento na vida em que a mãe dela aceitou o Senhor como Senhor e Salvador. Mas ela tinha como exemplo a mãe. Por quê? Porque os avós da Jandira eram servos de Deus, o avô era pastor. E a avó estava ali lado a lado com o marido. Uma vida sofrida, uma vida tremendamente sofrida, mas ao lado do marido. Ao lado do marido o tempo todo. E a mãe da Jandira, o que ela viu? Ela viu esse exemplo de casal. Mas não só um exemplo de casal, mas ela viu o exemplo de Deus na vida desse casal. Era pastor, acompanhando sua mulher. E isso fez com que a filha chegasse a um certo momento e se entregasse ao Senhor. A partir do momento que a dona Jandira, a mãe da Jandira, se entregou ao Senhor, ela se tornou tão digna como a mãe dela, a mãe Otília, como o pai Farias. O pai Faria, o pastor, a mãe Otília, idônea, acompanhando o pastor. A filha cresceu vendo essa atitude. Aí o que acontece em certo momento? Essa filha se entrega ao Senhor e ela passa a herdar da mãe Otília não apenas uma esposa idônea para com o seu Ricardo, mas aquilo que a mãe também tinha. Uma mulher idônea com o seu Ricardo, mas também uma mulher temente a Deus. E começou a servir os passos da mãe Otília na caminhada com o Senhor. Ela já obedecia, ela já caminhava uma vida de casado, igual a mãe Otília tinha com o marido. Mas não era convertida, não tinha se entregado aos pés do Senhor. Ao entregar aos pés do Senhor, ela passou a ser uma mulher exemplar também perante o Senhor. E o que isso faz? Isso faz com que, quando ela se engravida da Jandira, ela vai na igreja, o Senhor entrega uma profecia e fala, o que está nesse ventre é meu. Antes dela relatar para alguém que ela estava grávida, Deus anunciou na igreja publicamente que ela estava grávida. O que isso significa? Significa que a fé da Jandira, ela vem endolçado com a fé da mãe dela, que era a fé da mãe dela. Duas mulheres por trás, semente a Deus. Aí Paulo fala para Timóteo,
Eu creio que essa fé está em ti. Essa mesma fé que estava na sua mãe, Eunice. E essa mesma fé que estava na sua avó, Lloyd. 3 gerações de mulheres. Aqui no caso são 2 gerações de mulher, porque Timóteo não era mulher. Mas 3 gerações aqui honrando. 2 mulheres que soube educar os filhos à luz da palavra. Timóteo era o que ele era, porque ele foi educado por Lloyd, por Eunice, à luz da palavra. Eunice conseguiu educar Timóteo à luz da palavra, por quê? Porque ela foi educada por Lloyd à luz da palavra. A Jandira hoje, ela é o que é, porque ela foi educada pela mãe dela à luz da palavra. A mãe dela conseguiu educar a filha à luz da palavra, porque cresceu vendo a mãe, Otília, educando os filhos à luz da palavra. Eu encerro essa passagem com esses exemplos. Mulheres que acertaram, mulheres que erraram, mas que todas elas tiveram o nome escrito na Bíblia. Poderia destacar muito mais outras, mas Deus me tocou elas me destacar. Mulheres que fizeram diferença. Mulheres que fizeram diferença. E eu estendo aqui agora para todos, homens e mulheres. Você faz diferença para com Deus? Independente se o mundo, se a sociedade te respeita, está te reconhecendo, acha louvável a sua atitude, independente disso, Deus está louvando sua atitude? Se não, eu faço um convite. Entregue a tua vida ao Senhor, para que Ele possa fazer com que a tua vida seja uma vida daquele jeito que Ele falou para Maria, favorecida. Favorecida do Senhor. O Senhor é contigo. Seja uma pessoa que agrada ao Senhor, seja homem ou seja mulher. Comece entregando tua vida ao Senhor Jesus. Diga comigo, eu vou falar meu nome, você diz o seu. Eu, Carlos, você diz o seu nome. Reconheço que muitas vezes, por pensamentos, por palavras, por atitudes e até por omissão, eu entristeci o coração de Deus. Peço perdão agora. Também reconheço que eu não consigo conduzir minha própria vida, quanto mais ser espelho para as pessoas que eu amo. Por isso eu entrego a mim tudo que eu tenho, todos que eu amo, os teus pés, para fazer o que o Senhor bem quiser. E a partir de agora, e também peço que o Senhor escreva o meu nome no livro da vida. E a partir de agora eu reconheço Jesus como meu único e suficiente Senhor e Salvador. Amém? E você, que já foi alegria para o Senhor e se desviou, há tempo, volte a ser a alegria do Senhor, retorne para os caminhos do Senhor, olha após mim dizendo, eu reconheço que muitas vezes contemplei os meus pecados, contemplei os pecados dos meus irmãos, contemplei as circunstâncias, não entendi os teus propósitos e afastei de ti. Arrependido eu volto. Peço que o Senhor volte a ter comunhão comigo e me ajude a voltar a ter comunhão com meus irmãos, em nome de Jesus. Amém? Vou orar por vocês agora. Deus e Pai, coloco esse e essa que aceitou o Senhor como Senhor e Salvador. Esse e essa que voltou aos teus caminhos em tua presença. Que ele seja assim, Senhor. Alegria. Alegria total para ti. Não apenas pela conversão, mas durante toda a vida deles. Em nome de Jesus. Amém. Domingo que vem, volto a repetir, é domingo de ceia. O Senhor te convidando, separa o seu pedacinho de pão, sua taçazinha de suco e vem participar conosco. Amém? Vou estar entregando agora a bênção apostólica. Deus e Pai, coloca o Senhor, a mim, a Jandira, esse e essa em tua presença, na autoridade que tu me deste dos altos céus, como embaixador do Senhor aqui na terra. Determino que tenhamos uma semana mais que abençoada, em nome de Jesus. Amém, amém e amém.